Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu estou aqui no canal Viva Melhor, continuando o legado deixado pela Cláudia Lisboa. Gratidão, Cláudia, pelos ensinamentos. E eu trago uma nova proposta de astrologia para vocês. A gente ainda vai falar de astrologia com toda a profundidade que ela traz, sendo aí um conhecimento milenar, uma fonte de sabedoria, mas de uma nova forma e com um novo olhar, um olhar mais holístico. E que forma é essa, né? É uma forma mais lúdica, é uma brincadeira, é brincar de astrologar, né? E como que eu vou fazer isso? A astrologia tem uma base, que é a mitologia. Mitologia remete a mito. O que é um mito? Mito é uma história. E uma história aí que tem um personagem, e esse personagem, ele conta, ele traz aí todo um repertório de experiências que servem aí de forma análoga, como uma metáfora, como uma fonte de inspiração, para que a gente tenha mais clareza e que a gente consiga, no nosso dia a dia, através dessa referência do passado, tomar decisões melhores, com mais discernimento entre o que é certo e o que é errado e que nos beneficiem. São referências. E olha que interessante, essas historinhas da mitologia, elas estão totalmente conectadas com os 12 signos do zodíaco. Existe uma correlação entre elas. Os 12 signos do zodíaco estão representados pelos 12 trabalhos de Hércules. E quem foi Hércules, né? Quem foi o Zeus, que é o pai de Hércules, né? Quem são esses deuses e semideuses que viveram no Olimpo, na Grécia Antiga? É tudo isso que eu vou contar para vocês. Quem foi Zeus, né? Primeiro, Zeus foi o pai de Hércules. Só que Zeus, lá no Olimpo, na Grécia, ele ficava com Deus e o mundo, ou na verdade, melhor dizendo, com as deusas e o mundo, né? Ele tinha assim, trocentas mil mulheres ficantes, esposas, amantes. E o que aconteceu? Zeus estava casado com Hera, e ele tinha 2 filhos com ela, e a Hera estava grávida. E nesse momento aí, durante essa gestação, o Zeus deu uma escapadinha e ficou com uma mortal que chamava Alquimene. E a Alquimene engravidou também. Só que tem uma grande pegadinha aí nessa história. Zeus tinha proclamado que o próximo filho seu que nascesse seria o herdeiro do reino. E aí a Hera, a primeira esposa, sabendo disso, ela ficou apavorada, com medo que ela, que era a esposa legítima e ela que era a esposa de Zeus, ela perdesse aí a legitimidade do filho ter o reino, né? Então ela adiantou o parto dela, então o filho dela, em vez de nascer de 9 meses, nasceu de 7, para que ele se tornasse o herdeiro do trono. E o que aconteceu? O Hércules, né, o Hércules, ele nasceu também e, na verdade, era para ser dele o reino. Quando Zeus descobriu tudo isso um tempo depois, ele ficou muito bravo. E ele ficou muito bravo, mas já tinha acontecido, né? O bebê de Hera já tinha nascido antes e ele se tornou aí o herdeiro do trono, do reino. E o Hércules ficou lá naquela situação, né, uma criança indefesa, e se tornou aí um certo filho excluído aí, né? E o que aconteceu? A Hera, sempre que olhava para o Hércules, ela tinha repúdio dele. Por quê? Porque ela olhava para ele e lembrava que ele era o símbolo da traição do marido dela, de Zeus, né? Então ela maltratava o Hércules, ela humilhava ele, ela importunava ele a vida inteira. Quando o Hércules estava mais adulto, ele já estava casado, ele já tinha os filhos dele, mas a Hera sempre tinha essa questão com ele, meio que um pacto de vingança. Ela queria
infernizar, acho que por ela queria que ele morresse. E um dia ela infernizou tanto ele que ele entrou num surto, ele enlouqueceu. E aí, nesse surto, ele matou a esposa dele e os 3 filhos. E quando ele saiu do surto e se deu conta disso, ele sentiu uma culpa tão grande que ele não deu conta. E ele se isolou, ele se marginalizou, ele foi embora. E ele ficou muito tempo, muitos anos nessa depressão, nessa melancolia, nessa culpa, até que um dia o primo dele, o Teseu, encontra ele e fala: olha, Hércules, você precisa sair dessa deprê, né? Você precisa se movimentar. Por que você não vai buscar então, já que você está perdido em si mesmo, uma resposta, né, do nosso oráculo maior, que era o Templo de Delfos, lá na Grécia, né? E Hércules falou: tá bom, eu vou lá. Quando ele chegou lá e pediu uma resposta, uma cura, uma absolvição para o crime que ele tinha cometido e que ele não conseguia se perdoar, o oráculo de Delfos disse: ok, Hércules, então, para que você se absolva desse crime, né, e consiga encontrar aí o seu perdão pessoal, eu vou te dar então 12 missões ou 12 trabalhos, né? Praticamente 12 tarefas impossíveis de serem concretizadas. E se ao final dessas 12 tarefas, se elas estiverem bem-sucedidas, e ainda assim, 12 anos depois, você servir ao seu rival, que era o irmão, né, o meio-irmão aí, que era o filho que nasceu de 7 meses da Hera, se você servir a ele durante 12 anos, então beleza, eu vou considerar que você cumpriu a sua missão, você estará absolvido e você se tornará aí um imortal, né? E basicamente essas 12 missões, elas significam os 12 trabalhos de Hércules, então são os 12 signos do zodíaco, né? E é sobre isso que eu vou falar para vocês ao longo dos programas e das semanas aqui no Céu na Terra, no canal Viva Melhor. Então, pessoal, fiquem ligados aí nas cenas dos próximos capítulos da novela Zodiacal que eu tô trazendo para vocês. Próximo programa a gente vai tratar do primeiro trabalho de Hércules, ou seja, o primeiro signo do zodíaco, que é Áries, mas que abrange aí consciências e possibilidades para todo mundo, né? Para todos os signos, seja você de Áries ou não. Então fiquem ligados e até lá!